sabe quem realmente pode renovar o contrato de locação comercial? Só o locatário pode renovar? E se for uma franquia? E se o imóvel foi sublocado? E se o sócio faleceu? O sócio remanescente pode renovar o contrato? E se o sócio remanescente mudou de ramo, ele ainda pode renovar o contrato? Hoje vamos aprender como defender seu ponto comercial. Na locação comercial é comum a cessão do fundo de comércio. Isso não é a cessão do contrato de locação. Não podemos confundir. A cessão do fundo de comércio diz respeito todo o estabelecimento comercial, que inclui o contrato de locação e a clientela, independente de autorização do locador, já que o fundo empresarial é patrimônio exclusivo do inquilino. O novo Código Civil unificou o direito civil e empresarial, ainda que parcial. Veja esse artigo. O que inclui, é claro, a cessão onerosa ou gratuita. O que é mais importante para a locação urbana? O que diz esse artigo? Isso inclui o contrato de locação. A cessão do contrato de locação não inclui o estabelecimento comercial, que depende da prévia e escrita autorização do locador. Segundo o artigo 13, que eu já fiz um vídeo explicando tudo, tá? Na playlist de locação. Veja, verifique, assista, aprenda. É claro que o cessionário, que diz a lei, é o fundo empresarial, já que o contrato de locação só terá direito à ação renovatória se com a cessão anuir o locador e se ele preencher os requisitos previstos na lei, que já aprendemos sobre isso no vídeo anterior e também está na playlist de locação. Não perca tempo, assista. O direito à renovação é garantido aos cessionários ou sucessores da locação, os que tenham legitimidade para a subrogação subjetiva. A subrogação é uma figura jurídica que ocorre quando um terceiro paga a dívida de outra pessoa em troca de adquirir os direitos e privilégios do credor original. A subrogação é considerada uma alteração subjetiva da obrigação, pois muda o credor, mas não extingue a obrigação em relação ao devedor. A cessão ou a sucessão não tivesse direito à renovação compulsória do contrato, nada adiantaria, seria inútil. Na sublocação total do imóvel, o direito à renovação só poderá ser exercido pelo sublocador, só poderá ser exercido pelo sublocatário, o inquilino do inquilino. Na lei anterior, poderia ser ajuizada pelo locatário e pelo sublocatário, e em litisconsórcio facultativo, opcional, em conjunto, se quiser e tiver interesse. Isso ocorria frequentemente no passado. Nas ações renovatórias referentes a postos de gasolina, as grandes companhias distribuidoras de petróleo figuravam como locatárias, enquanto que as empresas vendedoras de combustíveis no varejo apareciam como sublocatárias, inquilina do inquilino, já que a lei veda as primeiras, que é as vendedoras de petróleo, as grandes empresas vendedoras de petróleo, a venda direta aos consumidores. Pela lei atual, a legitimidade para ocupar a relação processual é só do sublocatário, ficando a locatária proibida de ingressar com ação judicial, mas isso pode gerar um dano irreparável se caso a sublocatária perder o prazo para ação renovatória, que pode perder o ponto e no futuro ser instalado uma concorrente. A conclusão é que a lei procurou evitar a situação inversa, ou seja, que o locatário que quisesse se livrar do sublocatário combinasse com o locador uma maracutaia
locatária não ajuizasse a ação renovatória, o que daria a possibilidade de retomada do imóvel, acabando o prazo do contrato, para depois fazer um novo contrato sem aquela sublocação. É importante reconhecer que, se for total a sublocação, deve prevalecer o interesse econômico do que ocupa o imóvel locado, do que ocupa o imóvel e exerce a atividade empresarial. Em 2019, a Lei de Franquia Empresarial dispôs sobre a ação renovatória de contrato de locação. Veja esse artigo. Ampliou a legitimidade para o ajuizamento da ação renovatória, mesmo no caso de sublocação total, já que a hipótese de franquia, tanto franqueador ou sublocador, ou franqueado ou o sublocatário poderão ajuizar ação renovatória. Esse posicionamento é baseado na extraordinária importância do ponto empresarial, importância econômica e social do ponto empresarial. No caso de franquia, os investimentos exigidos para que o franqueado se estabeleça no ponto comercial é elevado. Portanto, com a aproximação do prazo do contrato, e se não houver consenso para renovação amigável, pode as partes isoladamente ajuizar ação renovatória, dispensando litisconsórcio, isso é, a união das partes. Veja esse parágrafo. Muitas vezes o locatário, o inquilino, é pessoa natural que, após a celebração do contrato, abre uma empresa e vira pessoa jurídica, que se instala no imóvel e passa a exercer atividade empresarial. Isso é comum, pois a parte ativa no processo pode ser ocupada pelo inquilino primitivo, que é a pessoa física, ou a pessoa jurídica que faz parte, ou ambos. Isso fortalece a proteção ao fundo empresarial. Mas a dificuldade ocorre quando o contrato não diz nada. Entende a doutrina que não é possível a substituição, já que a lei se refere à autorização no contrato. A finalidade da locação é a atividade empresarial. Os objetivos sociais da lei é o interesse de preservar a atividade econômica. Então, deve ser admitida a substituição do locatário original pela sociedade que venha a ser constituída depois, a ser criada depois, desde que isso não gere prejuízos ao locador. Esse é o entendimento que, se não tiver no contrato, mas for constituída e o colocador não conseguir provar que foi prejudicado com a renovação, o certo é dar continuidade ao negócio. Veja esse parágrafo. Esse dispositivo se refere à sociedade comercial de apenas 2 sócios, que é dissolvida pela morte de um deles. E se a morte ocorreu próximo ao fim do prazo decadencial para o exercício da ação renovatória, pode o sócio remanescente ser prejudicado diante da impossibilidade de providenciar o que é necessário para a renovação do contrato, por causa da dissolução da sociedade locativa, da sociedade locatária. Nesse caso, para evitar que isso ocorra, o sócio remanescente fica subrogado no direito à renovação, mas desde que continue no mesmo ramo. As condições para o exercício da ação renovatória serão as mesmas. Se no curso da ação se recompor a sociedade, com a admissão do novo sócio, prosseguirá com o mesmo direito. Ao tratar da dissolução da sociedade, pela ausência de pluralidade de sócios, ela só ocorrerá se a sociedade não for reconstituída no prazo de 180 dias. A conclusão é que, mesmo que a sociedade seja reduzida a um único sócio, está
a sociedade legitimada para ajuizar a ação renovatória em seu próprio nome, desde que faça no prazo de 180 dias da morte do sócio. Depois que o prazo acaba e não tiver a reconstituição, o sócio que ficou assume os direitos e obrigações e a sociedade e a empresa é dissolvida. Veja esse parágrafo. A ação renovatória é ampliada e estendida para as locações celebradas por indústrias e sociedades com fins lucrativos, regularmente constituídas, desde que atendida às condições previstas na lei. Na conhecida Lei de Luvas, já era abrangida. A novidade que a Lei do Inquilinato trouxe foi a referência a sociedades civis com fins lucrativos, regularmente constituídas, o que afasta sociedades ou associações que não têm fins lucrativos. Antes da Lei do Inquilinato atual, a jurisprudência já tinha modernizado o Decreto 24.150, ampliando o campo de incidência para proteger as sociedades com fins lucrativos, como colégios, hospitais, clínicas, barbearias, escritórios de contabilidade ou administradoras de imóveis, bancos, tinturarias, convertendo em direito o que antes era o início de uma proteção. A ampliação não inclui escritórios ou consultórios de profissionais autônomos, a não ser que eles se organizem como sociedades civis. É irrelevante a finalidade da sociedade. Basta que seja lícita e moral e seja destinada ao lucro e exerça atividade econômica organizada. A Lei do Inquilinato abandonou a ideia de comércio para dar proteção à empresa, que é a atividade empresarial organizada. E por ser geradora de empregos e tributos, merece proteção. Nosso atual Código Civil se refere a sociedades civis e mercantis, como o anterior. Se refere como sociedades. Isso não altera o objetivo da Lei do Inquilinato, que é de alargar o campo de proteção do fundo empresarial. Já o que se refere aos profissionais liberais que exercem atividade empresarial como sociedade, entendem os doutrinadores que, em obediência ao princípio da autonomia privada, se estende aos profissionais liberais, se o contrato de locação estiver expressamente autorizando, e desde que cumpra as condições da lei, incluindo os prazos. Um dos doutrinadores é o Capanema. Se você quiser se aprofundar em locação, o livro dele é excelente. Eu deixo o link na descrição. Mas se você quer realmente fazer um curso completo, minha playlist de locação está quase completa. Mas pode ter certeza que eu irei deixar completa. Alguns doutrinadores acreditam que os profissionais liberais dependem do ponto, que instalam seus escritórios e consultórios. Mas a jurisprudência diz que a lei do inquilinato não deve ser aplicada a atividades exercidas por profissionais liberais, pois é exercida de forma individual. É importante frisar, deixar claro que se os profissionais liberais, como advogado, médico, dentista, se organizam em sociedades regularmente constituídas e registradas nos órgãos de controle, eles têm direito à ação renovatória, desde que cumpridas as condições da lei. Eles só não têm esse direito quando eles exercem como profissionais liberais, como pessoa física. Veja esse parágrafo. O prazo para a ação renovatória é decadencial. Não pode ser prorrogado, interrompido ou suspenso. A ação deve ser ajuizada no prazo de 1 ano, no máximo de até 6 meses, anteriores à data da finalização do contrato. Ou seja, os últimos 6 meses de vigência do contrato. A pergunta
que não deve calar é a seguinte: na hipótese da ação ser ajuizada quase ao término do prazo e a citação ocorrer após o prazo, existem dois posicionamentos sobre essa questão. A primeira diz que basta que o direito seja exercido dentro do prazo legal, isto é, com a protocolização da petição no serviço distribuidor. Nesse caso, é irrelevante a citação ou o despacho. A tese oposta diz que não basta ajuizar a ação, o inquilino deve citar no prazo, ou seja, promover a citação no prazo de 10 dias. 10 dias após o despacho ordenatório. A decadência, nesse caso, não ocorre se a demora não for por culpa do autor. Não vai ser promovido essa citação no prazo. Por quê? Com a quantidade de processo que existe, vai conseguir citar no prazo? Claro que não, né? Se essa demora for por culpa do judiciário, excesso de processo, que é o que é mais comum, o inquilino ficará livre dos efeitos da decadência. Se dentro do prazo legal, protocolar a ação na distribuição, independente do momento que ocorrer a citação. Veja, se o prazo final ocorrer no domingo ou feriado, ou em dia que não ocorre, que não haja expediente forense, quando se trata de decadência e não de prescrição, não há como se prorrogar o prazo para o primeiro dia útil. Veja, vamos deixar claro o que é decadência e prescrição. Prescrição é o prazo que a pessoa tem para exercer seu direito na justiça. Após esse prazo, o direito ainda existe, mas não pode ser cobrado judicialmente. Decadência. Decadência é o prazo para exercer um direito, mas se não for cumprido, o direito deixa de existir, ou seja, é extinto. Resumindo, afeta a possibilidade de exigir o direito. Decadência extingue o direito em si. Exemplo de prescrição: João tem 5 anos para cobrar uma dívida de Maria. Uma dívida, Maria deve e ele tem 5 anos para cobrar essa dívida. Se ele não cobrar dentro desse prazo, ele perde o direito de ir na justiça. Mas a dívida ainda existe. Se Maria quiser pagar, ele recebe. Agora vamos ao exemplo de decadência. João tem 90 dias para devolver o produto defeituoso. Se ele não fizer nesse prazo de 90 dias, perde o direito de reclamar. E o direito à troca ou o reembolso desaparece. A ação deve ser proposta na véspera do dia do vencimento do prazo decadencial. Mais exemplo, se o prazo recai no sábado, domingo ou feriado, a ação deve ser ajuizada na sexta-feira. Se for no sábado, vai ajuizar na sexta e não na segunda-feira subsequente. Sobre a decadência, veja esse acórdão. E hoje não precisamos mais se deslocar. Tornou-se mais fácil o ajuizamento da ação por meio de processo eletrônico. Com o avanço da tecnologia, contribuiu para a melhor proteção do fundo empresarial, reduzindo a hipótese de decadência. Se você quiser um modelinho de ação renovatória, deixe nos comentários, eu quero ação renovatória, que eu também vou deixar um passo a passo e os documentos necessários que você precisa reunir para ajuizar a ação renovatória. Vamos rever alguns pontos importantes desse vídeo. Proteção ao fundo de comércio. A gente viu que a legislação atual, mesmo com a revogação do decreto de 34, manteve o princípio de proteger o ponto comercial do locatário, visando preservar o fundo de comércio e assegurar ao inquilino a estabilidade necessária para o desenvolvimento do seu negócio. Vimos também a ampliação da legitimidade para a renovação, que a renovação se estendeu para cessionários, sucessores, sublocatários. Nós não terminamos por aqui, porque eu vou deixar uns salmos para abençoar a sua vida. Também você não pode esquecer da playlist de locação, de fazer o curso que está na playlist de locação. Salmo 49.
Ouçam isto, todos os povos, escutem todos os habitantes da terra, toda a humanidade, sem exceção, tanto ricos como pobres, prestem atenção, pois minhas palavras são sábias e meus pensamentos cheios de entendimento. Ouço muitos provérbios com atenção e ao som da harpa explico enigmas. Por que terei medo quando vierem as dificuldades? Quando inimigos perversos me cercarem, eles confiam em seus bens e contam vantagens de suas grandes riquezas, mas não são capazes de se redimir da morte e pagam resgate a Deus. O preço para resgatar uma vida é altíssimo e ninguém é capaz de pagar o suficiente para viver para sempre e jamais ver a sepultura. Os sábios no fim morrerão como os tolos e ignorantes, que deixam toda a sua riqueza para trás. A sepultura é seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. Esse é o destino dos tolos, embora sejam admirados pelo que dizem. Como ovelhas são levados à sepultura, onde a morte será o seu pastor. Pela manhã os justos governarão sobre eles, seus corpos apodrecerão na sepultura, longe de suas grandes propriedades. Quanto a mim, Deus resgatará minha vida e me livrará do poder da sepultura. Portanto, não desanimem quando o perverso enriquecer e sua casa se tornar ainda mais luxuosa, pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Nesta vida, ele se considera afortunado e é elogiado por seu sucesso. Contudo, morrerá como todos os seus antepassados e nunca mais voltará a ver a luz do dia. Os que contam vantagens de suas riquezas nada entendem, como os animais também morrerão. Medite sobre essa palavra e deixa os salmos fluir no teu ser. Olha, não existe lugar onde a palavra de Deus entre que não seja transformado. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Não esquece da playlist, hein?